Boa noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo encontre o coração de cada um cheio de luz, cheio de paz e, sobretudo, de esperança. Feliz Páscoa para todos vocês. Hoje teremos o privilégio de poder refletir um pouquinho sobre a carta de São Paulo aos Coríntios, uma carta riquíssima, uma carta doutrinária, uma carta filosófica, uma carta extremamente importante para o começo da igreja, né? É importante nós entendermos um pouco o contexto desta carta. E para ajudar a gente a entender o contexto da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós precisamos recorrer ao capítulo 18 do Atos dos Apóstolos. Paulo fundou uma comunidade em Corinto, quando se afastou de Atenas, de sua pregação de Atenas. E Corinto era uma cidade portuária, uma cidade rica, extremamente rica. E é claro, quando a gente fala de uma cidade rica, a gente fala de uma cidade onde há uma diversidade tremenda de culturas, de valores, uma sociedade extremamente cosmopolita, ou seja, gente de diversas partes do mundo recorria a Corinto para poder fazer negócios, para poder trocar experiência, trocar fé, trocar, sobretudo, política, enfim, né? É uma cidade extremamente importante, sobretudo para o Império Romano. A cidade de Corinto foi tomada pelo Império Romano no ano de 144 a.C. e foi destruída pelo Império Romano, porém foi reconstruída no ano de 44, ou seja, 100 anos depois, né? Roma reconstrói Corinto e Corinto passa a ser uma das cidades principais do Império Romano. Então, olha a importância dessa cidade. Estima-se que na época que Paulo escreveu a carta aos Romanos, aliás, a Corinto, né? Aos Coríntios, né? Havia mais ou menos 880 mil habitantes, veja, nessa cidade, né? E é uma cidade portuária, então tem fácil acesso e rotas comerciais, né, marítimas, comerciais, com a Ásia. Então era uma cidade muito importante. E é claro, uma cidade cosmopolita, onde há um fluxo intenso de comércio, de política, de debates, de filosofia, né, onde há uma diversidade de pessoas e de culturas. É difícil você apresentar uma proposta religiosa, né, que consiga concentrar todas as formas e todas as expressões de religião. Então foi um desafio muito grande para Paulo. Não é? Mas ele ficou lá, inclusive, cerca de 1 ano e 6 meses, 18 meses na verdade, né? 1 ano e meio, Paulo ficou pregando nessa comunidade. Paulo se afasta da comunidade e quando ele se afasta da comunidade, ele recebe notícias, não é, de que a comunidade que ele havia fundado estava se desviando, estava passando por diversos problemas doutrinários, morais, religiosos. Corinto tinha templos dedicados aos deuses pagãos, aos deuses gregos, que consequentemente, com a aculturação da cultura romana, também foram personificados com os deuses cultuados pelo Império Romano. Por isso que a gente encontra, às vezes, deuses gregos e romanos, deuses para a cultura grega e deuses para a cultura romana, sendo a mesma divindade, né? Eu até peguei aqui alguns exemplos. Júpiter, não é, para os romanos, Zeus para os gregos, Hera para os gregos, Juno para os romanos, Marte para Vênus para os gregos e Afrodite para os romanos. Então, a gente encontra, né, uma diversidade de formas de expressar fé ou religião, na época, religião pagã. É claro, e de repente você encontra o apóstolo Paulo apresentando como proposta e como modelo de fé
uma pessoa chamada Jesus Cristo, que, conforme diz o livro de Isaías, que não tem aparência boa, não é? Que não tem um reinado poderoso, como, por exemplo, o reinado de Zeus, não é? Para a cultura grega, ou Júpiter para a cultura romana, né? E outra, você vem apresentar um Deus, no caso Jesus Cristo, né? Que Paulo anuncia, um Deus que se entregou numa cruz, que foi condenado, mas que história é essa? Que Deus é esse? Né? Que Deus fraco é esse? Que Deus frágil é esse? Isso para a cultura grega e para a cultura romana, né? Então olha o choque, né? de mentalidade que Paulo teve que lidar com a comunidade de Corinto, né? com os povos que lá habitavam nessa região. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o desafio dele, mas ele não desanimou. E aí Paulo funda essa comunidade se fortalece. Quando Paulo se afasta, essa comunidade começa a se dividir. Tanto é que no capítulo 1, que nós vamos ler, do versículo 10 ao versículo 18, Paulo vai tratar especificamente da divisão que esta comunidade estava apresentando. Que tipo de divisão? Justamente divisão em relação a quem seguir. Porque uma das coisas que o povo grego e o povo romano, né, com sua sabedoria, com sua cultura, prezava, era a lógica da religião. Né? Embora, né, você analisar os mitos, tanto romanos como os mitos gregos, são simbólicos, né? Às vezes não aparentam nas suas narrativas, não aparenta lógica, mas há uma lógica interna dos mitos, né, que explicam as coisas, explicam a vida. Tanto é que em Corinto tinha templos, né, pagãos, não é? Dedicados a Afrodite, a deusa do amor, da fertilidade, né? Por isso que os romanos, né, tinham essa questão da sexualidade, essa questão do sexo como algo muito natural, e o sexo, não o sexo monogâmico que a gente conhece, né, mas o sexo é sexo livre, né, a imoralidade sexual, isso para eles era a prática mais comum. Tanto é que Paulo, mais para frente, né, vai condenar também. Havia casos de incesto na comunidade. Por quê? Porque entre eles a questão do sexo, né, desenfreado, do sexo sem responsabilidade, do sexo sem Deus, era uma coisa extremamente natural para eles. Então foi um desafio muito grande. E a comunidade cristã que Paulo funda, né? Então Paulo traz os valores do evangelho, os valores do Cristo, mas há uma dificuldade dessa comunidade de aceitar. Por isso que a carta de Coríntios também fala muito sobre as questões do sexo e da sexualidade, né? Então veja, Afrodite era a deusa, né? Afrodite para os gregos e Vênus para os romanos, né? Então por isso que era muito natural, né? Aí no caso, por exemplo, havia uma outra divindade pagã que tinha um templo muito importante. Então tinha o templo de Afrodite em Corinto, que era muito importante, muito frequentado. Também tinha-se o templo de Apolo, né? No caso, Apolo para os gregos, não é? E Febo para os romanos. E Apolo era considerado o deus da música, por isso era um povo muito festeiro, né? Aí juntava música com bebida, sexo livre. Então tudo isso acontecia nessa comunidade de Corinto. Né? E quando Paulo lá se instala, encontra corações sedentos e desejosos da proposta do Deus verdadeiro, do Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, que se encarna em Jesus Cristo. Né? Então essa é a proposta que Paulo vem trazendo aí para a reflexão para essa comunidade. E encontra corações desejosos desta proposta ou desta realidade que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o que acontece? A comunidade começa a se dividir, porque eles começam a tomar partido. Inclusive, muitos irmãos de Corintos ia a tribunais pagãos, a tribunais seculares, processar alguns
alguns irmãos de comunidade, por questões doutrinárias, por questões religiosas, senão eles não tinham discernimento, não é? Eles ainda não tinham essa mentalidade que a verdade do evangelho era a verdade do Cristo crucificado, loucuras para os pagãos, para os gregos, para os judeus, né? Paulo vai dizer isso também nessa carta linda, né? Então, os principais problemas da comunidade enfrentado por Paulo em Corinto, não é? Divisões, falta de unidade, hábitos alimentares, atrelando aos cultos pagãos, não é? Se deve comer ou não carne sacrificada ou não, não é? Que tipo de carne tem que se comer? Ele vai trabalhar essas questões também, não é? Porque para os pagãos, né, e também para os judeus, essas questões alimentares são importantes. E aí ele vai até dizer em relação à questão dos escândalos, que pode ser para alguns, e aí ele vai reforçar que os deuses pagãos não são nada diante de Deus, ou não tem fundamento, não tem lógica, né? Não tem existência por si só. Então aí ele vai dizer em algumas das passagens na própria carta, né, sobre a questão do bom exemplo. Se aquele que acha que comer faz mal, então não coma. Se aquele que acha que não, que tem problema comer, não coma. Que não tem problema, então coma. Mais cuidado com o exemplo, né, para a comunidade. Então são temas que Paulo vai trabalhar: hábitos alimentares, moralidade, imoralidade. Ele vai trabalhar a questão da autoridade apostólica, a importância de manter-se a unidade. Ele vai trabalhar também as ordens na Assembleia. Ele vai falar sobre os dons do Espírito. Olha que lindo, porque a comunidade também, por isso que é até interessante, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Era uma comunidade extremamente confusa nos valores, né? Então havia o pecado lá predominava, porém aqueles corações que abraçavam a fé se tornavam extremamente fervorosos, fecundos. A graça abundava na vida das pessoas que aderiam o projeto de Jesus. Isso é importante nós entendermos. Por isso que é uma carta bastante rica e é importante nós entendermos esse contexto para a gente poder compreender o que Paulo está querendo dizer para esta comunidade, né? Então começa assim, né? Capítulo 1, versículo 10. Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros. Veja, eles processavam uns aos outros nos tribunais pagãos por questões doutrinárias, questões comportamentais. Por isso que Paulo vai dizer, né? Concórdia uns para com os outros, não é? De sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Ou seja, não deixai-vos seduzir pelas propostas pagãs, pelas filosofias pagãs, sejam elas gregas, sejam elas romanas, sejam elas judaicas, não é? Então ele vai chamar a atenção da comunidade para voltar o olhar para o Cristo e para a unidade que o Cristo nos propõe. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram que existem rixas entre vós. Atribui-se Cloé a uma grande personalidade que tinha muitos escravos, né? E livres também. E era uma comunidade múltipla. Então, os escravos, os livres, né? Os judeus, os não-judeus, os gentios, todos frequentavam o templo cristão, a comunidade cristã, né? Fundada por Paulo. Então, olha a confusão. Foi difícil de organizar essa comunidade, né? Por essa multiplicidade e um povo intelectualizado também, né? É difícil você trabalhar com o povo intelectualizado. Tanto é que Paulo, para os coríntios, ele não vai utilizar do seu título de filósofo, do seu título de fariseu, porque para ele até vai dizer: de nada me vale o meu pensamento, a minha inteligência, não é? Por isso ele vai dizer: a sabedoria que eu vos prego é o Cristo crucificado, ou seja, é a fé. O fundamento da comunidade de Corinto tem que ser a fé e não o conhecimento humano. É isso que ele está chamando a atenção para essa comunidade, né? Aí continuando a leitura, explico-me, cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Cristo estaria dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém
de vós, a não ser Crispo e Caio. Assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estéfanas. Quanto ao mais, não me recordo ter batizado algum outro de vós. Aí continua 17. Pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, ou seja, à filosofia, ao conhecimento humano, né? A fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Olha que lindo, né? Então ele traz essa reflexão para essa comunidade que estava dividida. Ah, eu sou de Paulo. Ah, não, eu sou de Pedro. Ah, não, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de Apolo. Veja, aí ele vai chamar a atenção. Não são os líderes que devem ser seguidos. Os líderes apontam o caminho, quem tem que ser seguido é Cristo Jesus, nosso Senhor. E engraçado que essa carta foi escrita por volta do ano 55 da era cristã, né? E parece que é tão atual, porque hoje nós temos também esse hábito, irmãos e irmãs. Ah, eu sigo e sou fiel ao frei fulano de tal. Ah, não, eu sou fiel ao padre ciclano. Ah, não, eu sigo o bispo tal. Não, eu sigo... Veja, somos de Cristo, somos da igreja, somos de nosso Senhor e crucificado sobre tudo isso, não é? É muito bom querer servir ao Cristo glorioso, e é claro que nós servimos ao Cristo glorioso, mas a glória de Cristo que nos foi dada passa pela cruz, que é loucura para muitos, e deve ser para nós sinal de sabedoria e de vitória, né? Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, não semeamos e não podemos semear a divisão. Temos que semear a unidade, o amor, a concórdia, a ordem. E o capítulo 1, esses versículos especificamente, chama a nossa atenção para essa realidade de comunidade de igreja. Seja na época que ela foi escrita e seja hoje. Sobretudo nos dias de hoje. Nós passamos recentemente por isso, agora com a morte do nosso Santo Padre, o Papa. Ah, não, os conservadores achavam na figura do Papa a aberração. Ah, não, os progressistas olharam para ele como um sinal de luz. Veja, ideologias, teologias, conhecimentos humanos colocando um contra os outros. Mas a nossa teologia, a nossa fé, a nossa esperança é no Cristo crucificado e ressuscitado. Olha que maravilha, né? É Ele que nós temos que seguir, é Ele que nós temos que servir. Eu sou de Cristo. E você também, meu irmão e minha irmã. Por isso, nada de contendas entre nós, nada de divisões. As teorias, as filosofias, as teologias devem nos ajudar cada vez mais e mais a compreender o mistério do amor de Deus para conosco. Este Deus que se encarna na cruz, que enfrenta a cruz, que morre, ressuscita para nos dar a vida. Amém? Espero poder ter contribuído aí para a compreensão desta carta. E rogo a cada irmão e a cada irmã que busque a unidade acima de qualquer teoria. E a nossa unidade é Cristo. Por isso ele vai falar mais lá à frente, né? Corpo de Cristo. Ele vai apresentar, né? Somos membros do corpo de Cristo, né? Ele vai apresentar o corpo como modelo de igreja, ou seja, nenhuma parte é mais importante que a outra. Todos nós fazemos parte da igreja, corpo santo do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.